Nesse domingo empatamos com o Boa Vista e olha, foi por pouco que não levamos uma sapatada. Pra falar a verdade, no fim das contas o empate saiu até barato. Então vamos falar dessa partida, principalmente dos erros dessa partida. Meu nome é Julissa, dominada pelo Flu. O que foi esse jogo com Boa Vista? Um desastre em campo, promovido por um time alternativo, com jogadores estreando, jogadores voltando de férias e nenhum entrosamento. Então, assim, pra gente falar desse jogo como um todo, vamos começar lembrando a escalação da partida. Entraram em campo Felipe Alves, Justen, Antônio Carlos, David Braz, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Daniel, Terãs, Johnny Gonzalez, Isaac e Lelê. O jogo começou com o Fluminense pressionando o adversário, mas desde o início era possível perceber que o Boa Vista não era bobo, estava esperto na jogada e tentando pressionar o Flu também. O Isaac retornando toda hora para buscar a bola, tentando ali umas jogadas com o Diogo Barbosa, até que do outro lado do campo o Justen lança pro Lelê e sai o primeiro gol do jogo. Mas assim, não dá nem tempo da gente ser feliz que o Boa Vista arma um contra-ataque. Pega a defesa que estava muito mal, o Justen, inclusive, larga ali o Matheus Alessandro, tá marcando o Matheus Alessandro, ele vira de costas, o Matheus Alessandro consegue a jogada, no fim das contas ela para no pé do Matheus Lucas, que faz o gol com tranquilidade, sem chance para o Felipe Alves. Mas sem tempo para respirar, o Matheus Lucas vem para cima do Justen, que dá o trote errado e não consegue voltar para a linha do impedimento a tempo, deixando aí o caminho livre para o Matheus Lucas fazer outro gol. E daí para frente, até o intervalo, é só ladeira abaixo. O Fluminense até tenta construir algumas jogadas, sempre pelo lado esquerdo, mas nenhuma delas termina no gol. E vamos para o intervalo na desvantagem. No retorno do intervalo, o Diniz tira o Johnny Gonzalez e o Justen para as entradas do Cauê Elias e do João Neto, com um detalhe, o João Neto na lateral direita. Essa mudança melhora o nosso ataque, mas ainda não era suficiente. Então, no retorno do intervalo, ele resolve colocar o Arthur dentro de campo para a saída do Antônio Carlos, recuando o Felipe Andrade. Continuamos na tentativa, mas não sai nada, até que o Diniz resolve fazer a última mexida. Tira o David Braz para a entrada do Rafael Monteiro, deslocando o Diogo Barbosa para a zaga. Aí, em uma jogada do Rafael Monteiro para o João Neto, conseguimos o gol do empate. E ali até o final do jogo tivemos outras oportunidades, a melhor delas pelos pés do João Neto também, mas terminamos a partida em 2-2. Olha, de fato, o Boa Vista foi o time mais arrumado que a gente enfrentou até agora. Ele se mostrou um time bem treinado e organizado dentro de campo. Ficou ali a maior parte do jogo na parte da defesa, mas não estagnado. Pelo contrário, ele tinha jogadores de velocidade e o principal, conseguia acionar esses jogadores. Então, o Boa Vista tem sim muito mérito nesse empate. Inclusive, para ele saiu até meio caro, porque eles estavam ganhando o jogo ali durante a maior parte da partida. Mas vamos falar das atuações individuais, que eu vou começar com o meu destaque, que dessa vez vai ser o João Neto. E por que eu escolhi o João Neto? Essa foi uma atuação muito abaixo do time como um todo, então ninguém foi incrível. E o garoto, ele entrou ali no intervalo, fora da sua posição, conseguiu corresponder na medida do possível e o principal, nos deu o gol do empate em condições muito difíceis, porque ele estava caindo nesse lance, sem equilíbrio nenhum, e ele ainda assim consegue dar o gol. Não entrega a jogada para tentar sofrer ali uma falta, ocasionar um pênalti, nada do tipo. Ele vai com confiança, faz o gol. E ali até o final do jogo é quem quase nos dá o gol da vitória, inclusive. Então, ele não foi genial, incrível, mas ele foi fundamental para essa partida. O Felipe Alves estreou num jogo bem ruim, mas não dá para colocar os gols dessa partida na conta dele. Na verdade, a linha da defesa toda estava errada. Então, no fim das contas, ele ainda faz 3 defesas boas. Dá pra dizer que foi uma partida ok, porque se eu disser que foi uma partida boa, eu sei que vocês vão querer me bater. O Justen, olha, ali realmente foi muito mal. Ele vira de costas pro Matheus Alessandro, assim, ele tava marcando o Matheus Alessandro, ele vira de costas, gerando ali um lance que deu o gol pro Boa Vista. No outro, ele tava totalmente fora da linha de impedimentos, mostrando bem desligado, assim, em campo.
Tudo bem, ele deu assistência pro gol do Lelê? Deu assistência, mas quando você coloca na balança, o saldo negativo foi muito maior do que o saldo positivo. E tudo bem, eu entendo que os atacantes do Boa Vista têm mérito, tá? Eram jogadores de velocidade, de qualidade, indo ali em cima dele, mas, enfim, a gente tem que avaliar ele, então ele não conseguiu ali lidar com essas situações e conter os jogadores. O Antônio Carlos e o David Braz acho que tiveram atuações bem ruins e fica ainda pior quando a gente lembra que eles são dois dos jogadores mais experientes desse elenco. Pô, eles eram para passar segurança e principalmente o David Braz, que era o capitão da equipe. Eles eram os responsáveis ali por organizar principalmente a linha defensiva, que foi muito mal no coletivo nessa partida. Então, assim, foi realmente bem abaixo. Detalhe, bem abaixo num ponto que os dois foram tirados dentro de campo. Assim, os dois zagueiros titulares e dois dos caras mais experientes do jogo foram tirados de dentro do campo para, enfim, improvisar um lateral esquerdo na zaga e recuar um volante que, ok, é zagueiro, mas foi muito mal. A verdade é essa. Sobre o Diogo Barbosa, ele foi bem ali ajudando no ataque, não comprometeu na defesa, mas também teve ali a sorte, eu acho, do Boa Vista não explorar muito aquele lado. Então, no geral, ele ainda foi bem. O Felipe Andrade fez uma boa partida, não foi espetacular, mas foi bem. Já o Danielzinho foi muito mal. O Danielzinho não estava indo bem lá na frente, quando vinha ajudar na defesa ainda comprometia. Foi uma partida muito abaixo dele. E o Terãs, ele não apareceu tanto contra no último jogo, em que ele estava em tudo quanto é jogada. A partir do momento que ele entra, óbvio que ele não foi titular na partida. Mas, enfim, assim, apareceu em algumas jogadas, mas não foi tão bem. Fica difícil ali quando o coletivo não ajuda, principalmente quando os jogadores que estão mais próximos dele também não estão indo legal. Esperava mais dele, em resumo. E o Johnny Gonzalez, assim, ninguém sabe por que ele entrou em campo. É difícil, assim, você não se irritar quando um cara que tá no ataque, que é um jogador que você diz assim, é mais experiente, não te entrega nada. Ele lá, ele fora, você não sabe nem dizer se faz diferença. O Isaac, ele poderia ter sido o meu destaque, porque ele foi muito participativo em campo. Ele estava em todas as jogadas do ataque, ele descia para ajudar a defesa, às vezes até do lado contrário que ele atua. E assim, realmente, ele se sobressaiu. Só que o que acontece? Ele também teve muitas falhas, tanto que ele cruza várias vezes para a área e os jogadores do Boa Vista tiravam ali a bola com certa tranquilidade, digamos assim. Por isso, dessa vez, eu optei por dar um peso maior para a diferença que o João Neto fez em campo. Não é que eu ache que o Isaac foi mal, pelo contrário, eu gostei de ver ele em campo e acho que essa partida foi um sinal de que ele realmente vai ganhar minutos e vai conseguir colaborar muito pra gente esse ano. Mas, enfim, ele também teve as falhas dele, então achei, assim, o saldo positivo foi muito maior do que o negativo, tá? Mas por isso que eu decidi botar o João Neto e não o Isaac. Ele também merecia, mas, enfim, dei mais peso para a importância do João Neto nesse jogo em específico. O Lelê fez o gol, tentou algumas finalizações, mas ficou nisso. Ele apareceu mais no primeiro tempo do que no segundo. Agora, das substituições, né? O Cauê Elias, ele apareceu mais nesse jogo e ajudou ali, colaborou com o nosso ataque. O Arthur não apareceu tanto, mas foi uma mudança importante para aquele momento e contribuiu ali na reta final do jogo. E o Rafael Monteiro teve pouco tempo em campo, mas foi o responsável pelo lance que chega, né, até os pés do João Neto para dar o gol do empate. Então participou pouco, mas foi importante para essa partida. Pensando no jogo como um todo, o que dá pra gente concluir é que foi a pior atuação do Fluminense até esse momento, lembrando sempre daquele meme do Homer Simpson dentro do Campeonato Carioca. Agora, vamos falar sobre classificação. Permanecemos na liderança e mantivemos os 3 pontos de diferença para o segundo colocado. Isso porque, apesar do empate, a rodada foi muito favorável pra gente. Para vocês terem uma ideia, Botafogo empatou com o Nova Iguaçu por 2-2. Volta Redonda venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. Vasco e Flamengo ficaram no 0-0. O Bangu venceu o Audax por 1-0.
e o Madureira empatou com a Portuguesa também por 0-0. Lembrando que o Madureira também poderia diminuir a nossa vantagem, mas com esses resultados, o G4 ficou Fluminense em primeiro lugar com 14 pontos, na sequência Botafogo e Nova Iguaçu com 11 e fechando o quadrangular, o Madureira com 10. Nosso jogo vai ser contra o Sampaio Corrêa na quinta, mas isso é papo pra mais pra frente. Por hora, eu só te peço que você deixe seu like se você curtiu esse vídeo e se inscreva no canal. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.